Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o consultor imobiliário José Luiz Cafuri. Cafuri, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Nada, prazer. Cafuri, como é que anda o mercado imobiliário? Tá bom para quem tem dinheiro? Tá ruim para quem não tem dinheiro e precisa se endividar? Ou tá bom para todo mundo? A gente precisa primeiro fazer uma retrospectiva um pouco, né? A gente viveu alguns momentos de muita euforia, principalmente com a redução de taxa de juros e o alongamento dos financiamentos. Então você teve uma época, um boom imobiliário com muita produção. Por quê? Porque você passou a ter uma demanda muito grande e você passou a trabalhar com as ofertas para poder equilibrar e até com mais oferta do que a própria procura. O que aconteceu? Com o processo da crise, as pessoas, os investidores e as pessoas que estavam comprando e tudo, começaram a ficar preocupados com o que ia acontecer com o país. Então, no primeiro momento, tiraram o pé do acelerador. No segundo momento, puseram o pé no freio. A mesma coisa aconteceu com as empresas. Então, qual foi a ordem das empresas? Bem, para a gente poder passar por esse momento, a gente precisa vender os nossos estoques, sabe? O que acontece no mercado imobiliário na incorporação? Entre 20% e 25% das unidades é o lucro da empresa incorporadora. Durante o lançamento, eles vendem uma quantidade de unidades e uma parte dessas unidades fica em estoque, que teoricamente é o lucro dessas empresas. Quando você pega um momento de crise, essas empresas precisam, na verdade, desovar essas unidades para poder realizar o lucro, mesmo com desconto. Então você passou a ter nesse momento um volume maior de ofertas desses estoques com preços promocionais. Então, respondendo a sua pergunta, para quem tem dinheiro é ótimo, porque você consegue negociar na bacia das almas. Porque para ele é importante parar de pagar o condomínio da unidade fechada, sabe? Você imagina uma empresa com 20% de unidade pagando o condomínio desses 20% de unidade. Fica um valor muito alto mensal. Então eu prefiro reduzir o meu lucro, dando um desconto e realizando essa venda e viabilizando o retorno do capital, para poder, assim que passar esse momento mais complicado da economia, eu voltar a fazer os novos lançamentos. Então, o mercado, na verdade, de imóvel, eu estou, Roberto, há 40 anos nesse mercado. Eu já participei de mais de 545 empreendimentos, em torno de 43 mil unidades. Só você participando? Então, é mais ou menos 13.900 de VGV. Agora, eu nunca vi ninguém num período de investimento, porque o imóvel é totalmente diferente da Bolsa. A Bolsa você tem a jogada, comprou a ação na alta, vai a baixa, agora deu esse problema aí com o negócio de lama, não sei o que, atingiu inclusive a Vale. Então você vive numa gangorra muito grande. No mercado imobiliário é diferente. Se você pegar uma periodicidade de 5 anos, eu nunca vi ninguém perder dinheiro. Tá? Você pega lá, Jardim Camburi, eu lembro quando a gente foi fazer o Shopping Norte-Sul, tem mais de 10 anos, um terreno no loteamento, na época era vendido a R$40 o metro, a gente fez uma permuta a R$200 o metro e hoje o último terreno vendido foi a R$2.500 o metro. E se você pegar as unidades de apartamento, é a mesma coisa. Jardim Camburi era um bairro meio periférico de Vitória e hoje é considerado um dos ótimos bairros de Vitória. Então, o que a gente observa numa periodicidade de 5 anos, que é alguma coisa entre curto e médio prazo, sabe, as pessoas têm uma rentabilidade grande. O que a gente vê é o seguinte, depende do que você quer com o imóvel. Você fala assim, eu quero um imóvel para morar. Então, na verdade, você está fazendo um investimento na sua qualidade de vida. E de longuíssimo prazo. Na sua qualidade de vida. Aí assim, ó, tá legal. Aí eu tive um filho, eu preciso ter um quarto a mais. Aí você bota aquele imóvel como parte de pagamento, compra um maior e você vai. O estudo diz que você troca de imóvel umas 4 vezes durante a sua vida. Então, na verdade, o que a gente precisa definir no mercado? Primeiro, que o mercado imobiliário não é jogo. Tá? Você pode comprar um imóvel para investimento, para vender depois e ter lucro, para poder ter renda mensal. Eu vejo muita gente, inclusive, viver de renda de locação de imóvel. Por pior que esteja o momento da locação, com o negócio de Fundap, um monte de empresa saindo e tudo, o que você faz é reduzir valor. Tá? Antigamente você tinha uma relação que ela chegou a 1% sobre o valor investido. Tá? Então, todo imóvel na época comercial ou imóvel residencial pequeno,
cada 100 mil reais investido, você tinha 1% de retorno. Depois passou, com essa movimentação, a ser assim, o comercial 0,7 e o residencial 0,5. Hoje o comercial está 0,5 e o residencial 0,3. O que quer dizer isso? A cada 100 mil reais investido, você ter 0,7 sobre esse valor. Então o que a gente observa é que houve uma redução, mas olha só, eu deixo de pagar o condomínio e ainda tenho uma renda. Então, no decorrer do período, a valorização do imóvel ela vai acontecer naturalmente. Então, é como se eu estivesse corrigindo o meu dinheiro. Só que, além de corrigir o meu dinheiro, eu estou tendo uma renda. Então, o imóvel também para investimento é um ótimo negócio. Então, o que a gente observa é o seguinte, dentro desses 40 anos de trabalho meu, eu nunca vi falar assim, aquela região desvalorizou. O próprio centro da cidade, que já teve seu glamour e tudo, ele teve um período, inclusive, de baixa e hoje retomou, porque são imóveis com tamanhos grandes, sabe? Hoje os apartamentos são meio apertados, mas as áreas de lazer são maiores. Já naquela época, os apartamentos eram grandes e não tinha área de lazer. Então, hoje o cara fala assim, eu quero morar no centro. Qual é o tempo que eu levo do centro à Praia do Canto? Fora do horário do rush, 10 minutos. Então, o centro de Vitória é muito próximo, inclusive, dos bairros nobres. Então, a gente observa que essas coisas têm acontecido. E houve uma expansão também do mercado para os municípios. A Serra deu um boom gigantesco. Serra, Vila Velha, Cariacica, que era a prima pobre, hoje a gente começa a ver que ela até é uma prima bem interessante. O mercado vislumbrou isso. Tanto que hoje você tem muitos empreendimentos lançados em Cariacica. Logicamente não tem o boom que teve a Serra, porque você começa com uma extensão do mercado muito próximo. Vila Velha, você teve uma obstaculação pela ponte. Então, nesses momentos de trânsito, de mobilidade e tudo, complica um pouco. Mas houve uma bela expansão desde a época da ponte para a região de Vila Velha. Sabe, a Serra teve o mesmo crescimento com a duplicação da Fernando Ferrari, sabe, trazendo também a movimentação legal. E Cariacica, com aquele congestionamento da segunda ponte, com uma certa resistência, mas começou também a descobrir alguns bairros e investir, inclusive, em empreendimentos voltados para uma faixa de renda que melhorou muito no município. Então a gente tem assim, da Grande Vitória, além de Guarapari, essas coisas que entram mais na parte da sazonalidade. Mas você teve o interior também, Linhares, Colatina, sabe, Aracruz, então Cachoeiro mesmo teve uma retomada de mármore e granito. Então, resumindo, o mercado imobiliário continua muito bem, sabe? Agora, o que é importante é pesquisar preço para fazer um bom negócio. Sim, mas quem não tem o dinheiro que ia na Caixa para fazer aquele financiamento, hoje já não corre mais, porque a Caixa aumentou a taxa, então essa faixa de cliente aí deu uma retraída. Deu uma retraída, por isso que eu falo que quem tem o dinheiro hoje, um dia da caça, outro do caçador, né? Então quem tem a grana hoje é quem está mandando, sabe? Agora existe, você tem o próprio Banestes que está financiando 90% do valor da unidade. Então você consegue ainda linha de financiamento, talvez com um pouquinho de taxa de juro maior, mas, sabe, nunca voltou ao patamar que era antes. Depois que houve essa fartura de crédito, tá, o que aconteceu agora recentemente foram alguns ajustes, mas nunca voltou ao que era. E outra coisa, o prazo ficou muito dilatado. Hoje você tem financiamento de até 300 meses. Então, quer dizer, a prestação se aproximou muito do aluguel. Sabe? Então, mesmo você tendo uma taxa de juros um pouco maior, sabe, ainda compensa você pagar pelo que é seu, do que você dar um dinheiro que não vai ter retorno. Então, eu acho que é tudo uma questão de avaliar, porque, ao mesmo tempo também, você teve um aumento um pouco de taxa de juros, mas você teve uma redução do preço total da unidade. Então, uma coisa, de alguma forma, ela compensou. Sabe, ao invés do apartamento que custava 250 mil reais, hoje está numa promoção de 200.
sabe? Então, esse acréscimo que teve de taxa de juros foi compensado pela redução do preço. Então, se você falar assim, qual era a prestação que eu pagaria no financiamento de 250 com a taxa de juros mais baixa e qual é a prestação que eu pago hoje por 200 mil com a taxa de juros um pouco mais alta? Se você for verificar, às vezes até é menor do que o que era antes. Vou te pedir licença para fazer um breve intervalo. Na volta a gente conversa sobre a crise. Como você vê que ela pode ou afetar o setor de imóveis, ou pode ajudar lá na frente. Isso aí, combinado. Tá ok. A gente volta já já com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o consultor imobiliário José Luiz Cafuri. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o consultor imobiliário José Luiz Cafuri. No primeiro bloco, nós conversamos sobre a situação do mercado imobiliário nesse momento. Ele disse que há algumas vantagens para quem tem dinheiro. E para quem não tem, quer fazer um financiamento, ainda existem algumas possibilidades boas, porque o prazo aumentou, apesar da taxa de juros, e o preço dos imóveis caiu. Isso dá uma compensada no final da prestação. Ele acha que pagar pelo que é seu é sempre melhor do que dar dinheiro para o investidor, para o dono do imóvel. É isso, Cafuri? Então, a gente tem discutido muito aqui, no Mercados e Negócios, a situação da crise em si, a crise econômica em si, como ela tem afetado os vários tipos de negócios. O setor imobiliário, a gente estava conversando, você disse que existem algumas possibilidades para quem tem dinheiro, mas as pessoas estão perdendo seus empregos, as empresas estão se reorganizando para poder ultrapassar esse período de turbulência, como todo mundo. Como é que você está vendo essa situação? Como as empresas estão se preparando, além de desovar os estoques, aquela coisa toda, como elas estão se preparando? Continuam comprando terrenos para construir ou isso já parou? Estão apenas tocando o que já estava programado? Eu acho que nem o que estava programado. A gente observou também em alguns momentos que houve devolução de terreno. Sabe, assim, eu prefiro pagar uma multa contratual do que correr o risco de ficar complicado lá na frente. Sabe, eu acho que a crise, na verdade, ela pegou as pessoas de surpresa, não que não tivesse sinalização da crise, mas a gente sempre, como bom brasileiro, a gente imaginava o seguinte, não, isso rapidinho passa, então vamos, sabe? Quando você começou a observar que era para valer, você começou a ter que tomar as posições. Então a gente observou um enxugamento muito grande das empresas, primeiro, cancelando e abortando alguns lançamentos previstos e planejados. Segundo momento, devolvendo alguns terrenos, tipo assim, não adianta eu ficar com esse troço em estoque, porque a previsão que eu tinha para fazer meus lançamentos nos próximos 3, 4 anos ferrou geral, então eu tenho que voltar atrás. O que a gente observa é que após essa readequação da realidade, as empresas começam a buscar os nichos definidos de mercado. O que quer dizer isso? Por exemplo, onde hoje existe pouca oferta, vamos supor, a Praia do Canto. Então a empresa comprou um terreno, fez uma permuta, mesmo que alta, na Praia do Canto, e ninguém podia imaginar que a Praia do Canto fosse vender unidades entre 10 mil e 12 mil reais o metro quadrado. Mas existe um mercado para isso. Quem quer morar na Praia do Canto, quer morar na Praia do Canto. Como você não tem oferta, você acaba indo, o mercado é o quê? Oferta e procura. Então você tem empresas que estão direcionadas para o segmento definido de mercado. Essas empresas, a partir do momento que elas fizerem esses lançamentos, e todos esses lançamentos que surgiram, na Praia do Canto foram 3, foram muito bem sucedidos, mesmo nesse momento de crise. Porque quem tem dinheiro tem a preocupação também de não deixar esse dinheiro virar pó. Sabe, olha só, quem imaginou, quando você teve $1, achei que era 1 para 1, de repente foi 2, de repente foi 3 e hoje 4.
Tá? Se você avaliar o seu dinheiro em real, ele perdeu muito. 25%. Você falava assim, quem tem $1 milhão, hoje $1 milhão são 4 milhões de reais, sabe? Então ficou muito, antigamente era 2, era 1 milhão e meio. E aí ficou difícil, as pessoas começaram a raciocinar, que em país que eu estou vivendo. Recentemente a gente viu o Alckmin falou que o Brasil ficou muito caro antes de ficar rico. E é verdade, a gente vivia uma realidade de fortalecimento da moeda em que era uma coisa, só não era pior porque você não tinha o controle do câmbio. O câmbio é flutuante, então é uma coisa que ficou, sabe, mas a gente ficou muito caro. Sabe, imóvel no Brasil é muito caro. Você teve aquele boom dos Estados Unidos, que teve uma recuperação, mas você manteve bem. Você pega hoje você não compra mais imóvel do jeito que você comprou com a bolha. Todo mundo achou que a gente fosse ter uma bolha, mas não tinha. Por quê? Porque o problema dos Estados Unidos era aquele excesso de crédito que existia. E era o cara fazia e pegava o dinheiro, comprava um carro e viajava e não sei o quê, e uma segunda hipoteca e terceira hipoteca. Isso nunca houve aqui. Aqui você sempre teve uma preocupação, tanto da Caixa Econômica como dos outros bancos que operam, de ter uma garantia real com relação ao imóvel, uma avaliação real de mercado. E aí se financiava 70%, 60%. Então a gente nunca tinha previsão de bolha, o que tinha às vezes era excesso de oferta. E como o mercado é regulado dessa forma, o que a gente vê é que as empresas tomaram juízo. Sabe? Então hoje todo mundo deu uma enxugada e está todo mundo trabalhando no vendendo no preço real. Vendendo num preço real e dando oferta compatível com a demanda. Tá? Então, com essa redução, eu lembro que você tinha empreendimento. Por que você tem o maior estoque na região da Serra ou de Vila Velha? Por quê? Porque era onde você tinha terrenos livres. Você comprava uma área na Serra, desenvolvia um empreendimento, botava 400 unidades. Aonde você consegue isso na Ilha de Vitória? Você não consegue. Você conseguia também na região de Vila Velha, você ainda tinha muito terreno na região de Taparica. Então agora as coisas começaram a entrar dentro do processo do mercado. Então hoje ninguém está mais querendo fazer empreendimentos com esses volumes de unidade. Hoje você está faseando. Eu vou pegar uma área grande, mas vou fazer um empreendimento, de repente, com 60 unidades. E vou devagar. Na hora que eu conseguir viabilizar, eu passo para um segundo, eu vou para um terceiro, porque a infraestrutura está feita. Então, o que quer dizer isso? É uma economia de escala, onde você vai trabalhando, sabe, em fazendo um investimento conforme o que você vai vendendo, vai arrecadando um recurso, tem ainda linhas de financiamento, a gente vê placa de vários eles, de Banespa, Santander, de tudo, mas sem mais aquela orgia do mercado. Todo mundo lançando ao mesmo tempo e brigando entre elas ferozmente. É verdade. Hoje não dá mais para ter esse embate, né? Porque alguém vai se dar mal. Né? Não dá. Como houveram os booms de shopping, você fala assim, tem... O problema não é a população, o problema é a lojista. Você não consegue ter essa quantidade de lojista fazendo investimento para poder... Alguém perde, alguém ganha no jogo, sabe? Então é complicado, ainda mais numa crise do varejo. Então, hoje eu acho que a palavra tem que ser juízo. Eu acho que todo mundo tem que ter juízo, não só os empreendedores, mas os investidores. Pesquisar, eu acho que tem que pesquisar, ver preço, ver se a empresa está legal, como é que está funcionando. O ideal é comprar imóvel pronto, porque aí você já tem, inclusive, a necessidade da empresa estar vendendo. E quem quiser fazer um investimento a longo prazo, comprar na planta e aí numa condição legal de mercado. Agora tem que pesquisar para não pagar mais do que deveria estar pagando no momento atual de mercado. Quanto tempo demora para um empreendimento imobiliário ser realizado? Quer dizer, desde o início, do pensamento do empresário até entregar para o cliente, em média? Depende da prefeitura. Se você perguntar para mim assim, após a aprovação da prefeitura, eu te digo, pode ser entre 24 e 36 meses. Agora, você tem empreendimento, está levando 2 anos para ser aprovado. Quais são as prefeituras mais complicadas? Vila Velha ainda? Não, Vitória, com certeza. Vitória é complicadíssimo. Você pegar... Você vê, Cariacica aprovou recentemente um hotel que a Proeng fez lá em Alto Lage. É um hotel com salas comerciais e loja. Tá? Em 60 dias. Tá?
tem um processo na Prefeitura de Vitória com 1 ano e meio. Porque vai e volta e quer isso e quer aquilo e tem, é complicado. E aí ninguém quer assinar, ninguém... Sabe, você não desburocratizou, então o mercado ficou muito refém da área técnica do município. Você vai ao Rio... É complicado no momento de crise, né? Não, ele é complicado... Tem que tomar decisões... Ele é complicado em todos os momentos, Roberto, pelo seguinte, não pode, porque um ano e meio o mercado muda. Você faz um projeto de 2 quartos, já não é mais, pô, já foi, hoje, agora já é 3 ou é um sala quarto. Você vê que São Paulo recentemente começou a fazer projeto de estúdio. Ah, por que é inviável aqui? Por causa do volume de exigência de vagas de garagem, um monte de coisa. Outra coisa, a gente é vítima de um processo da mobilidade que a culpa é do automóvel, não é do imóvel. E todo mundo reputa o imóvel, quer dizer, ninguém tem a coragem de abordar o problema da mobilidade, é a redução de carro na rua. Não existe outra forma, sabe? A gente tem que pensar a cidade com desejo de fazer com que, sabe, as pessoas vivam melhor e não o automóvel. Você só pensa o cara falar em viaduto, fazer obra, fazer isso, fazer aquilo. Túnel, quarta ponte. Não, tudo um monte de dinheiro para carro. Se você pegar e restringir a utilização do carro e melhorar o transporte público, sabe, você resolve o problema da mobilidade. Você para de jogar esse monte de carro na rua. Sabe, o governo federal tirou o IPI do automóvel, incentivou o negócio que andava de ônibus a andar de carro. Sabe, o negócio mais maluco do mundo. O que você vê nos outros lugares, no mundo inteiro, sabe, é você procurar restringir a utilização do automóvel. Você tem pedágio urbano, estacionamento caro, tem um diabo. Sabe, investimento em metrô, né? Transporte. É isso aí. Você quer andar de carro, cara, paga para andar de carro. Agora vamos trabalhar num transporte mais legal. Mas ninguém encara. Eu vi agora a discussão de PDU. Não, precisamos reduzir isso, as unidades. Vamos reduzir tudo. Mas por quê? Por causa da mobilidade. Agora, eu nunca vi ninguém fazer um movimento de greve ou o que for para parar de produzir carro, ou para parar de comprar carro, ou parar de subsidiar um incentivo à compra do automóvel. Isso é pesado. Pois é. Como é que você faz rodízio de placa? Por que você não faz, pô? Ah, não, porque eu quero eu ir com o meu carro, meu filho com o meu carro, minha filha com o meu carro, minha mulher com o meu carro. Você marca às vezes, porque todo mundo trabalha e tudo, vamos jantar num restaurante e tal, tem 4 carros. Tem estacionamento para todo mundo. Olha, tá vendo que absurdo? Olha, não. Pega uma Praia do Canto como referência, ou qualquer bairro, tá? E vê se a quantidade de morador impacta alguma coisa. O que impacta no trânsito de Vitória é justamente o automóvel que vem dos outros municípios. Sabe, se você falar assim, nós vamos falar, Vitória vai fechar só para o movimento de carro, você vai ver que não tem problema nenhum. O problema é que você tem uma capacidade para passar tantos veículos por dia e passa um zilhão. Sabe? Vitória é caminho, né? Pois é. Então, o que acontece? Como restringir, como melhorar a mobilidade? É você fazer um uso racional do automóvel. Ponto. A partir daí, você vai tirar lá 50% do carro na rua. Você com 50% do carro na rua não tem horário de rush que dê movimento. E viabiliza, por exemplo, Cariacica, por exemplo, como um lugar ótimo para se morar. É um município sensacional, verde e tal, e ninguém mora lá porque ninguém consegue passar. E você tem muita coisa legal. Eu tive a oportunidade de chegar, você tem lugar em Cariacica que tem um clima como o de montanha, cara. Sabe, naquela região de cima do Mochoara e tudo, sabe, você tem uma área de agricultura imensa em Cariacica, você não acredita, a gente não conhece o estado, a gente não conhece a Grande Vitória, a gente só conhece aquilo onde a gente anda. Quando você começa a falar assim, vou dar uma desbravada aqui, conhecer... E é tudo pertinho, né? Não, é tudo com potencial incrível, o cara pode morar, inclusive, num condomínio de casa, num lugar super agradável e tá meia hora, pô, como acontece tudo quanto é lugar, ao invés de estar todo mundo querendo morar no mesmo lugar, sabe, você consegue fazer um trabalho, trabalhar a infraestrutura para as regiões, como você tem em Vila Velha, como você tem na Serra, como você tem em todo lugar aqui do estado. O estado é muito rico, sabe, se você pegar, é um estado em que hoje você tem trabalhado muito na permanência das pessoas no interior, porque o interior está com uma qualidade de vida legal. A gente já viu o filho do fazendeiro, do agricultor, do que for. Não, eu digo lá hoje, sabe, com tecnologia, com tudo, satélite,
Pô, você vê a inseminação e o tratamento do solo, cara, é um negócio impressionante. Então, toda essa juventude lá no interior está tudo virando empreendedores, né? Eles estão virando agronegociantes, não estão virando mais agricultores, né? São agronegociantes. Eles têm essa visão de negócio. E uma qualidade, você vê a área de orgânico e tudo, eu fico vendo, sabe, assim, os filhos. Agora, recentemente, teve uma feira lá na Praça do Papa, onde veio tudo, o interior inteiro, né? E aí você começa a ver o grau de conscientização dessa galera nova, sabe, com relação às flores, com relação ao café, para fazer um café de qualidade, porque consegue um preço melhor, é outra cabeça, sabe? Eu acho que não só o mundo mudou, mas a gente observa como também o nosso interior mudou, e o próprio mercado também houve uma expansão para o interior. Com isso, para poder atender essa demanda existente em todas essas regiões. A gente encerrando, quer dizer, a gente tem a seguinte situação, quer dizer, para quem tem dinheiro é um bom investimento ainda imóvel, porque o preço está caindo, pode chegar lá e exigir algumas coisas que não podia exigir antes. Para quem quer um financiamento, mas não tem dinheiro, só tem aquele dinheirinho da entrada que a Caixa pede, que os bancos pedem, é um bom momento para poder negociar o preço inicial, em vez de pagar 250, chorar para pagar 200 mil e ter um financiamento inicial a partir de um valor mais baixo, né? As empresas estão dispostas a isso, porque também não tem muita saída, precisa vender esse estoque para continuar gerando negócio. Então o mercado imobiliário, apesar da crise, é uma saída tanto para quem tem dinheiro como para quem precisa do imóvel. E para as empresas, como você falou, juízo, né? Juízo para todo mundo. É uma alternativa, porque o mercado imobiliário ele não é feito só de imóveis de empresa, ele é feito inclusive de imóveis particulares, que é o que a gente chama de imóvel usado. E você tem algumas oportunidades de negócio, porque às vezes também o cara que comprou para investir, hoje ou perdeu um emprego ou tudo, ele topa fazer uma redução de preço. Então é onde você consegue também comprar o que eles chamam de galinha morta, né? Que é o momento que você tem, o cara está arrochado, ele falou, eu preciso desse dinheiro, estou pagando juros de cartão de crédito, de um absurdo, eu preciso resolver minha vida. E aí é uma hora dessa, como aconteceu, às vezes o cara comprou para investir em 2, 3 salas comerciais e resolve colocar uma venda, tipo, vou perder o dedo, mas não perco a mão. Então, é um mercado como qualquer outro, mas com uma vantagem, tá? Que você consegue, numa periodicidade legal, você consegue repor aquilo que você perdeu. Então, se você comprou caro e o imóvel ficou barato, se você puder esperar, vale a pena não vender agora, porque com certeza os preços vão estabilizar. Porque se você está produzindo menos, você tem menos oferta, a tendência é que essas coisas equilibrem. Como desovar os estoques, você vai manter o equilíbrio. E aí você tem o mercado de terceiros, de imóvel usado, também que a tendência é que ele se equacione. Não estou dizendo que o mercado imobiliário vive um momento maravilhoso, não. Não, está ruim. O que a gente observa é o seguinte, a gente consegue dentro do mercado, sabe, se viabilizar para poder passar esse momento. Porque, teoricamente, quem vendia 100 imóveis por mês está vendendo 20, está vendendo 30. Então você perdeu, inclusive, velocidade de venda. Então não é, sabe, seria uma mentira eu estar dizendo aqui que está tudo maravilhoso, que não está maravilhoso. Agora, sabe, eu acho que a oportunidade, eu acho que na própria crise você vislumbra oportunidade. Você tem uma oportunidade de comprar aquele imóvel que estava caro, que estava de repente 30% acima do preço, sabe, atual, quer dizer, pela própria redução, porque não é nem essa liquidação que teve aí, que o pessoal chama de fraude, de não sei o quê, porque... Black fraud, né? Porque a televisão custava 2.500, sabe, e aí aumenta para 3.000, não é, existe uma questão de... Até porque as promoções, elas não estão no processo de liquidação, sabe? As promoções existem, tipo assim, eu preciso realizar o meu lucro. Mesmo que eu dê um desconto de 50% no meu lucro, eu preciso realizar, porque senão eu vou transformar em prejuízo, porque a cada mês que passa eu estou perdendo uma unidade em condomínios e tudo que eu tenho que pagar, ou de juros, ou o que seja. Então, a realidade do mercado hoje é o seguinte, o mercado não está bom.
mas existe oportunidade para quem quer investir e comprar hoje por um preço bem mais baixo do que estava sendo praticado anteriormente. E proteger o próprio dinheiro, né? Porque ele vai, com a inflação, ele vai sendo comido e o imóvel é uma proteção, tá lá. A gente sabe onde ele está, né? Tá ali, né? Físico, né? Não tá no banco, tô vendo. Eu passo e olho pro meu dinheiro, né? Vou alugar, mas o aluguel tá ruim, não faz mal, eu troco pelo condomínio. O cara vai lá, mora, paga um condomíniozinho e tudo, daqui a 2 anos o mercado normalizou, meu imóvel está valendo legal, eu tenho a demanda, aí sim, eu alugo e passo a ter um lucro nele. Acho que é tudo uma questão de ter juízo e de buscar alternativa para o seu investimento. Cafuri, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios, foi um papo interessante. Convido para voltar outra vez, o mercado é sempre dinâmico, a gente tem que estar sempre conversando. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Nada, um abraço. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista, Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.